creio que há um clima de adoração desde a madrugada, né? Essa madrugada foi um tempo de busca e de muita presença do Espírito Santo. E eu quero orar. Eu quero orar nessa hora. Obrigada, Deus, pela tua presença. Obrigado, Senhor, pelo teu amor em nossas vidas. Podemos sentir, Pai, contemplar tua presença. Podemos sentir e contemplar a tua doce, forte e sobrenatural presença. Quanta honra, Deus. Quanta honra, Senhor Jesus, receber a Ti. Quanta honra, Senhor Jesus, poder viver cada minuto, cada instante, com o privilégio da Tua presença. Fala aos nossos corações, ó Deus. Fala aos nossos corações nessa hora. Visita o Teu povo, ó Deus. Visita os Teus filhos, a Tua igreja. Visita cada casa, cada família. Visita, Senhor Jesus, o mais profundo do nosso coração. Visita, Senhor Jesus, cada detalhe da nossa alma. E despedaça, Senhor Jesus, todo o intento do inferno sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa saúde, sobre a nossa cidade. Meu Deus, despedaça todo o intento do inferno que nos impedirmos de sentir tamanha presença do Senhor. Porque quem experimenta da sua glória não quer viver em outro lugar. Porque a tua presença, ela preenche. Não há solidão, não há incerteza, não há insegurança, não há dor. Somente a tua presença. Nada suporta a tua presença. Porque o Senhor é maior. O Senhor é maior. E nós dissemos ao mundo espiritual: Tu és o maior. Tu és o único Senhor da minha vida, da sua vida, dessa igreja, de todos nós, dessa cidade. Não há outro Deus, não há outra presença, não há outra luz, não há outro Senhor, não há. Porque a tua presença é única. E aquilo que o Senhor constrói em nós, homem nenhum derruba. Mal nenhum dilacera. Nada fica em pé diante da tua presença. Nem a nossa alma fica de pé diante da tua presença. Nem o nosso orgulho, nem o nosso sofrimento fica de pé diante da tua presença. Nem a nossa altivez, nem a nossa história fica diante da tua presença de qualquer jeito. Porque quando a tua luz entra, Deus, tudo é transformado. Não creia
nessas simples servas que te falam, mas creia numa palavra profética que o Senhor declara nessa hora: nada de mal sobrevirá sobre a tua vida. Apegue-se ao Senhor teu Deus, e tudo Ele fará. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tu és poderoso, Deus. Amamos a Ti. Por isso te servimos. Por isso estamos aqui entoando louvores a Ti. Por isso estamos aqui reunidos em comunhão a Ti. Por isso amamos um ao outro por causa de Ti. Somente por causa de Ti, Deus. Não há uma razão em nós. Até as nossas razões não ficam de pé diante de Deus. Nada de nós fica em pé diante de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor guarde a nossa mente para ouvir a Tua palavra. O Senhor me use nessa manhã para falar não de mim, mas falar dEle. Falar do que Ele pretende para cada um de nós por esses tempos. E fora do tempo, e a tempo. Em nome de Jesus. Amém. Alan, pega para mim um papel toalha, uma coisa assim. Queridos, eu vou tentar. Cantaramanães, chantaramanães. Cantaramanães, cantaramanães. Gente, é tão gostosa a presença de Deus nesse lugar. Amém, Deus. Amém. Você que trouxe os seus dízimos, suas ofertas, você pode colocar no gasofilácio, e desde já nós somos gratos por cada dizimista dessa casa, por cada ofertante, Senhor, por cada um de vocês que constrói esta casa física, que mantém este lugar. Que o Senhor superabunde 10, 100 vezes mais. Em nome de Jesus. Amém? Obrigada. Engraçado que parece que quando a gente chora, parece que a gente está triste, né? Mas quando a gente está na presença de Deus, a gente chora também. A gente chora de alegria, a gente chora de felicidade. Amém? Eu quero falar com vocês hoje sobre a ministração da apóstola. Nós estamos numa única fiação, vocês têm visto, não que nós não estivéssemos antes, mas temos falado das mesmas coisas, e eu creio que a ministração dela, falando sobre a Santa Convocação, e ela fala sobre nosso próximo domingo, e eu senti de Deus, o apóstolo me pediu que eu pudesse estar falando da ministração dela, e eu queria compartilhar com vocês. Vamos falar dos mesmos versículos, vamos falar das mesmas coisas, mas eu creio que não será a mesma pessoa falando, né? Sempre há um preenchimento do Espírito no momento e uma revelação. Amém? Hoje também acontece o jejum lá no Chamar, no Ministério Chamar. Eles não farão domingo que vem, porque eles já tinham programado outras coisas, mas acontece hoje. Então, terminando aqui, eu vou para casa, e 15h eu já estou na fiação do jejum lá com eles, e às 2h30, 3h eu estou indo para lá, porque lá vai estar acontecendo, já está acontecendo, que a partir das 8h, o jejum, que faz parte da nossa
visão para o ano de 2021. Amém? Então, que vocês estejam orando pelo momento deles hoje. No próximo mês, aí eles já farão um jejum junto conosco. Amém? E começa no livro de Joel. Joel, um livro pequenininho, mas muito profético. Muito profético. Amém? Estão todos bem, gente? Que eu cheguei assim, igual um trator. Estão todos bem, né? Tudo em paz com vocês, a família, tudo tranquilo. Amém. A todos que estão nos assistindo também, que o Senhor fale com você aí onde você estiver. Eu creio que o Senhor já está falando, tá? Então, vamos à palavra de hoje, que está lá no livro de Joel, do profeta Joel, capítulo 2. Amém? Eu só quero começar dizendo assim, que o profeta Joel, ele decorre uma mensagem para Judá, mais especificamente para a cidade de Jerusalém, e ele foi um profeta, alguém, um líder muito culto naquele tempo, e ele era um homem muito instruído, que conhecia não apenas os escritos da profecia, mas também os acontecimentos de seu dia. Era um homem atualizado, era um homem que estava sempre envolvido e atento ao seu tempo, tá? E Joel, efetivamente, usou uma situação que estava acontecendo em Israel, que era um período muito ruim, um período de fome, um período de seca, um período de ausência de chuva, onde os celeiros estavam vazios, onde as plantações estavam totalmente destruídas, e aconteceu nesse tempo também uma chuva, de gafanhotos, e esses gafanhotos, eles vieram e comeram e destruíram a plantação. Então já não chovia, então não tinha como nascer novas plantas, porque não tinha como regar a terra, não é? E então era um tempo muito difícil, onde as famílias de Jerusalém, elas estavam vivendo debaixo de toda essa situação atual, naquele momento. E eu fico imaginando que quantas pessoas morreram de fome, quantas famílias passaram inúmeras necessidades. E eu estava refletindo sobre isso, porque assim, a gente imagina que Jesus, ele veio à Terra para acabar com a situação ruim, acabar com esqueci a palavra, diferença social, desigualdade. A gente imagina que Jesus tenha vindo para acabar com a desigualdade do mundo. Mas, na verdade, Jesus, ele não veio para isso. Jesus, ele veio para nos salvar, para nos libertar. E a gente pode prestar atenção, era algo que eu estava refletindo, é que quanto maior a fome, quanto maior a calamidade, maiores são as influências do pecado, maiores são as práticas do pecado. E Jesus, ele na verdade, ele quer te livrar desse pecado, para que nós possamos ser livres e possamos viver a nossa vida de forma frutífera. Só que nesse tempo de Joel, Joel entendeu e observando o seu povo e todos os acontecimentos daquele tempo, e era real, que o povo cada vez mais se distanciava de Deus.
E quanto mais o povo se distanciava de Deus, mais complicada ia ficando a situação da terra, mais complicada ia ficando a situação do povo. Portanto, Joel percebeu, como um bom profeta, e o Senhor falava ao seu coração de que aquela situação toda adivinha do pecado do povo. Porque o Senhor já vinha falando a alguns profetas sobre isso e da influência que o pecado cometia sobre a terra. E nós sabemos que muitas vezes nós estamos vivendo pecados que não foram nossos. Pecados que foram praticados pelos nossos pais e pelos nossos antepassados, que nós chamamos de iniquidade. E que hoje nós vivemos determinadas situações de pecados passados. E Joel começou a ouvir da parte de Deus toda essa problemática que adivinha de verdade desses pecados. Adivinha não só do pecado atual, que era gritante, mas de pecados passados. Só que quando Deus traz uma revelação ao seu povo, na verdade, Deus está querendo fazer o quê? Deus está querendo nos tirar da condição que estamos, porque a proposta de Deus é que a gente avance. A proposta de Deus não é que a gente viva somente debaixo da justiça de Deus, mas debaixo da vontade de Deus, debaixo do amor de Deus. Embora a justiça de Deus também seja o amor de Deus. Por quê? Porque é o cuidado, é a proteção de Deus, é o limite. Porque eu fico imaginando assim, nós e o mundo vive como vive, imagine se nós não tivéssemos um limite. Aqueles que vivem além da faixa do limite, nós sabemos como eles vivem. Muitas vezes nós pecamos, mas até um determinado limite. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque às vezes a gente peca determinadas coisas, mas determinadas coisas eu não faço não, porque tem um limite. Mas Deus está dizendo assim, a minha intenção quando eu fiz vocês, é que vocês não vivam além do limite. Por quê? Porque não há proteção de Deus além do limite. Não há o subsídio de Deus além do limite. Mas ninguém vai tão longe de Deus que não possa fazer o caminho de volta. Por quê? Por causa da graça, por causa da misericórdia do Senhor, por causa do amor dele sobre a nossa vida e por todo o propósito que ele tem sobre cada um de nós. Então, Joel, ele foi esse profeta que percebeu o que o povo estava fazendo e viu de Deus, da parte de Deus, que era necessário fazer alguma coisa. Por quê? Porque Joel é um homem de prática de oração. Era um homem que tinha vida com Deus. E aquela pessoa que tem vida com Deus, ela vive em jejum, TT, mas em paz também. Amém? Então, Joel sabia o que o jejum produzia na vida de uma pessoa. E Deus tem proposta de jejum para a nossa vida. Por quê? Porque o Senhor sabe que quando nós estamos em jejum, como nós estamos sensíveis a ouvir a voz do Espírito. O jejum não é para você ganhar coisas, não é para você conseguir coisas de Deus, mas é para você destravar no mundo espiritual algo do teu espírito que faz virar a chave. Amém? E aí, lá no versículo 13 do capítulo 1, não precisa vocês lerem, porque a gente vai ler a partir do 2, o Senhor fala assim, cingi-vos de pano de saco e lamentai. Não, vou começar aqui no 11.
10. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vida se secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu há meses do campo, a vida se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram. E já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingi-vos de panos de saco, e lamentai, sacerdotes, uivai, ministros do altar, vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de pano de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e de libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores dessa terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Então, Joel, ouvindo de Deus o que era necessário fazer para que esse tempo difícil fosse suportado pelo povo. Então, o próprio Deus mandou que se fizesse um santo jejum, convocar uma assembleia solene. Então, domingo que vem nós estaremos aqui, queridos, no jejum, mas na verdade nós estaremos reunidos em uma assembleia solene. Nós estaremos aqui realizando algo da vontade de Deus, que foi uma direção de Deus. Se a gente fosse fazer um paralelo com os tempos que Joel profetizou, vocês podem ver alguma semelhança com o tempo de hoje? Muita fome, muita morte, uma pandemia sem fim, que a vacina não coloca fim à pandemia, porque nós ainda enfrentaremos muitas dificuldades, porque ainda se trata de pessoas que nem vão tomar. Por quê? Porque as opiniões estão divididas. Ou seja, há um espírito de divisão sobre o povo, inclusive sobre o povo de Deus. Quando, na verdade, quando a presença de Deus chega, queridos, não há divisão. Não há espírito de divisão, não há dúvida do que fazer. Deus dá um comando e a gente obedece, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Isso é bíblico, isso não é um ditado popular. Então, na verdade, o Senhor nos deu essa direção. E eu tenho visto em alguns outros lugares a convocação de Deus para o jejum, a convocação de Deus de uma vida em santidade, a convocação de Deus de uma vida separada para Deus. Porque, na verdade, o jejum é isso. Você tira esse momento para você fazer o quê? Separar-se para Deus. Você tirar esse tempo para você entender e ouvir a voz do seu Deus. Mas isso vai fazer você conseguir coisas? Não, isso vai fazer você estar sensível à voz do Espírito. E quando você está sensível à voz do Espírito, Ele fala e traz comandos específicos. E quando nós vivemos debaixo de um comando específico, nós somos abençoados. Então, a ordem é a obediência, é a santidade. E porque você tem obediência e santidade, Deus lhe concede algumas coisas. Mas não porque você está fazendo para conseguir algumas coisas. Porque Deus pode não lhe conceder, mas Deus vai lhe conceder paz. Deus vai produzir frutos sobre você que a tua posteridade receberá, que a tua casa usufruirá. E isso não tem preço.
Viver debaixo da voz e do comando de Deus não tem preço. Aí vamos para o capítulo 2 de Joel, que começa no versículo 12, que assim começou a ministração da apóstola. Amém? Da apóstola Nancy. Depois, se vocês quiserem entrar lá no YouTube, vocês pegam... Já assistiu, Silvio? Aí vocês assistam. Amém? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, com choro, com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade. E se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo, lhes disse: eis que vos envio o cereal, e o vinho, e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós. Lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque atingiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide pronunciarão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião. Regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporânea e a seródia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. O meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvarei o nome do Senhor, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro. E o meu povo jamais será envergonhado. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossas jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Amém? Então, na verdade,
é um texto altamente profético e altamente atual. Nunca fomos... Gente, a Bíblia é muito profética, né? E é muito inspirada mesmo por Deus. Como pode um livro ser escrito há tantos milhares de anos atrás e parece que você abre a Bíblia e você está lendo o jornal? Não é? Como Deus é atual em tudo aquilo que um dia Ele falou e que Ele fala e continuará falando. E tudo que Ele falou irá se cumprir. Então, devido a essa prática de jejum, devido a tudo isso, Joel ouviu do Senhor a necessidade de estarmos reunidos numa assembleia solene. E, diante de todo esse contexto, Deus está aqui dizendo o quê? Ele está assumindo publicamente que toda essa situação que Jerusalém estava vivendo, que o mundo, o sistema mundial atual está vivendo, isso tudo tem a ver com a autoria de Deus. Deus que criou o mal? Deus criou o mal. Mas tem coisas que não foi Deus que deu, mas Deus permitiu. Por quê? Por causa da desobediência do homem. Então, o caos estava assim por causa do pecado e por consequências também dos nossos pecados. Então, lá no versículo 13, a gente vai ler, que fala assim: rasgai o vosso coração e não as nossas vestes. E convertei-vos o Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso. Então, quando fala rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, o Senhor está falando o que aqui? Que é necessário não que a gente tenha um arrependimento externo. Não é um sentimentozinho que agora você está entristecida, mas daqui a pouco você está fazendo as mesmas práticas. Então, o Senhor está nos convidando nessa assembleia solene, nesse momento de jejuarmos e de estarmos nos separando e vivendo algo que Deus quer que a gente mude as circunstâncias. Ele está dizendo, antes de qualquer coisa, é um jejum santo. E como um jejum santo, é necessário que o seu coração esteja voltado ao Senhor. Não como um ritual. Isso não é um jejum intermitente para perder peso. É para perder sua arrogância. É para perder seu pecado. É para perder a sua falta de domínio próprio. Então, o Senhor está falando assim, rasga o teu coração, está dizendo, tudo o que tiver dentro dele, joga para fora. Ele quer fazer algo novo. Ele quer despedaçar toda a estrutura do príncipe do ar sobre o teu coração. Ele quer rasgar do teu coração tudo aquilo que você julga que é importante. E Deus está dizendo, olha, de tudo o que se deve guardar, guarda a tua mente. O que é guardar a mente? É deixar tudo aquilo que é mazela, tudo aquilo que é pecado guardado dentro de você? Não. É cuidado com os teus sentimentos. Cuidado com o que você pensa. Cuidado com o que você acha. Com o que você tem como aquilo mais arraigado, com as suas crenças, os seus valores. Nós vimos Deus falar, não é? Que a reputação que nós temos de nós não é a reputação que Deus está vendo. Então, Deus está dizendo assim, antes de tudo, é necessário que o seu coração esteja limpo. Que o seu coração esteja aberto para o que eu vou fazer. Não deixe, porém, não deixe dúvidas, não tenha resistência, não tenha medo de Deus, não tenha incertezas acerca do que Deus tem planejado para mim, para você. Amém? Então, e não as vossas vestes, ou seja, Deus não quer estar preocupado com o que está na tua aparência.
Deus não quer que você tenha cara de crente. Deus quer que você seja crente. Deus não quer que você tenha cara de santo. Deus quer que você seja santo. Deus não quer que você não fale de fulano. Deus quer que você não tenha intenções erradas sobre a vida e sobre a opinião própria sua sobre a vida de fulano. É muito antes de praticarmos. Deus está querendo que a gente seja antecipado nos pensamentos. Amém? Então, convertei-vos ao Senhor. O que é convertei-vos ao Senhor? Gente, Deus está falando para um povo igual ao nosso povo, igual nós. E Deus está dizendo então que nós não somos convertidos? Não é para se pensar? O que é conversão? Conversão é eu estar vindo para a igreja. Estou andando para a igreja e eu venho pela Amélia Amado. Mas aí quando eu chego em frente ao carisma, eu decido não vir para a igreja pela Amélia Amado. Eu agora quero ir pelo Pontalzinho. Então eu faço o que com o carro? Eu dou uma volta e deixo esse caminho da Amélia Amado e entro pelo Pontalzinho. Eu fiz uma conversão. Eu estava andando de um jeito e eu passei a andar por um outro caminho. Isso é uma conversão. Então, o que Deus está dizendo? Que Ele quer que a gente se converta a Ele. Ou seja, que nós estamos pensando coisas, fazendo coisas, praticando, querendo coisas. E Deus está dizendo assim, ó, é tempo de não pensar mais assim, de não querer mais assim, de não fazer mais assim, de não praticar como você acha que é o certo. Pergunte a mim, ouça a minha voz, tenha a minha direção, porque o seu caminho, para mim, está dizendo não serve. Ele quer uma conversão, Ele quer algo que você estava fazendo que agora Ele quer que você não faça mais. Ele quer que você tome uma outra direção, porque essa direção que você está, faz parte da direção onde os gafanhotos operam. Onde o príncipe do ar, como diz lá em Efésios, opera sobre o sistema mundial. Então, operava sobre Jerusalém. Então, o Senhor, ele tem essa intenção sobre a nossa vida, que você tome um outro rumo, literalmente. O Senhor quer que você tenha outro rumo na tua vida. Amém? Então, convertei-vos ao Senhor. Ele não quer que você se converta à igreja. Ele não quer que você se converta ao pastor. Ele não quer que você se converta ao apóstolo. Ele não quer que você se converta à doutrina tal. Ele quer que você se converta a Ele. E tão somente a Ele. Porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, mas Ele ira. E Ele é grande em benignidade, mas Ele também é justiça. E se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta. Tocai uma trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Então, o comando é muito claro. Deus está tocando a trombeta, ou seja, Ele está alinhando o teu povo e mandando o povo ir para a casa dEle. Não está escrito? Está mandando ir para a casa dEle. Você está indo para... então, Deus está falando, agora não é hora de fazer compra. Agora é hora de ir para a igreja. Você está indo para a praia. Você que está indo para a praia. Deus está dizendo, é hora de voltar e ir para a igreja. Você está indo trair sua esposa. Agora é hora de abandonar isso e ir para a igreja. Você que está em prostituição. É tempo de parar. É tempo de cessar com isso. E arrepender, santificar.
Congregai o povo, santificai a congregação. Por que Deus está fazendo tudo isso? Porque Ele tem intenção que a igreja dele seja santa. Gente, mas a igreja já não é santa, Sil? Você não já é crente? Não já é todo mundo santo? Só que não, né? Deveria ser. Mas Ele está dizendo, é tempo de se santificar. É tempo de abrir espaço para eu entrar. E fazer essa assembleia, esse jejum com todos. Congregai o povo, santificar a congregação, ajuntai os anciãos, reunir os filhinhos e os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva dos seus aposentos. O que ele está dizendo aqui? Que o que você tiver que fazer domingo que vem. Deus está dizendo assim, ó, até a noiva, que está lá com o noivo, deixa para depois. Agora é para fazer isso. Ah, mas não pode. É uma convocação. É uma direção de Deus. Não há nada mais importante para realizar a não ser a vontade de Deus. O que você tem de mais importante para realizar que não seja a vontade de Deus? O que é tão urgente que não seja a vontade de Deus? Então, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor. Olha a responsabilidade que Deus está falando assim, ó. Os pastores aqui, ó, e os pastores que estão nos assistindo. A responsabilidade do líder em primeiro rasgar as suas vestes, o seu coração e chorar. Começa de nós para a congregação. Já chega aqui chorando, viu? Já sai de casa chorando. Se não chorar, chegar aqui, eu vou pegar vocês. Amém? Já venha com lenço. Amém? Então, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança, opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então, o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Olha como é que, diante do jejum, o que acontece quando nós fazemos o jejum? O Senhor é zeloso e Ele quer se compadecer, por quê? Porque Ele quer mudar a situação. E o que Ele faz? Ele respondendo lhe disse, eis que vos envio o cereal. Ou seja, depois que nós nos rasgarmos, depois que nós nos santificarmos, depois que nós preenchermos o nosso coração de Deus, depois que nós nos voltarmos à casa dEle, depois que nós nos voltarmos a Ele, nós verdadeiramente nos arrependermos, o Senhor está falando algo. O que Ele está falando? É que nessa assembleia, nessa convocação, nesse compartilhar da obediência do povo, dessa unidade do povo, Deus vai mudar a situação. Então, a situação do nosso povo, a situação da nossa história, ela começa a mudar a partir da nossa obediência ao Senhor. Então, no versículo 19 fala que Ele envia o cereal e o vinho, ou seja, Ele faz renovar o celeiro e a unção. Porque tem isso, queridos, quando nós nos distanciamos muito do Senhor, nós perdemos a comunhão, nós perdemos aquela sede, nós perdemos o entendimento e a percepção para a voz de Deus. A impressão que nós temos é que nós estamos mortos. Quem aqui já fez um pecadão? Eu já fiz pecadão. E quando eu fiz esse pecadão, gente, como foi difícil me sentir viva novamente. E não era uma questão que o acusador estava no meu ouvido, não. É que assim, é que fazer o caminho de volta é muito mais difícil. Para você voltar a ter essa comunhão, para você ter esse relacionamento com Deus. Então, no versículo 20, diz que quando eu
me ponho a obedecer, que a igreja se ponha a obedecer, o que o próprio Senhor faz? Ele distrai o inimigo. E isso é poderoso. Não que renovar o nosso celeiro e a nossa unção não seja poderoso. Mas é porque muitas vezes, quando nós estamos distraídos, vamos colocar assim, da voz de Deus, nós estamos à mercê do inimigo sobre a nossa vida. E quando nós jejuamos, quando nós nos santificamos, o que o Senhor fala? Que Ele mesmo toma conta e amarra o inimigo. Ele distrai tudo aquilo que impede você de avançar. Ele remove o exército inimigo, está aí no versículo 20. Ele remove os impedimentos na sua vida. Olha que tremendo. Aí no versículo 21, não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Então, do versículo 21 até o versículo 24, o Senhor faz uma reversão completa dos dias maus. Gente, nós faremos 12 jejuns. Eu fico imaginando em dezembro como é que nós não estaremos. Nós vamos estar voando. Nós colocaremos as nossas mãos em pessoas e pessoas serão curadas. Nós seremos um povo diferente. Por quê? Porque a gente vai conseguir coisas de Deus? Não, porque nós vamos estar diferentes. Porque a atmosfera espiritual vai estar diferente. Porque o próprio Deus vai estar amarrando tudo aquilo que impedir essa igreja de avançar. Impedir você de avançar da tua casa. Amém? Então, no versículo 25, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. E aí, depois que o próprio Senhor, cuidar de nos proteger, de afastar todo o mal sobre a nossa casa e sobre a nossa cabeça, Ele vai restituir tudo o que morreu, tudo o que ficou para trás, tudo o que você perdeu, tudo que foi destruído. É um alimento físico e uma ação de Deus sobre a nossa vida. Gente, isso é tremendo. No versículo 28, ele fala: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito. Depois de quê? Eu derramarei depois. Depois de quê? Depois da gente se santificar, depois da gente se guardar, depois da gente deixar de praticar, depois que o próprio Senhor, guardar a nossa vida, amarrar os inimigos da nossa vida, depois que nós estivermos com a nossa vida espiritual no altar, depois que nós já não tivermos mais de onde tirar forças e entendimento de saber que só o Senhor é a nossa força, aí Ele faz o quê? Ele derrama o seu Espírito. Então, não há o derramamento do Espírito antes que essas coisas aconteçam. O problema é que a gente quer ser cheio do Espírito em pecado. A gente quer ser cheio do Espírito, toda a nossa altivez, com o nosso achismo, com a nossa independência, com as nossas mentiras, com as nossas práticas. E a gente quer ser cheio, cheio, cheio do Espírito. E ele falou, depois que aí eu derramarei o meu Espírito sobre a carne. Vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. No versículo 32, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. E acontecerá que todo que invocar o nome de Deus, ou seja, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Amém?
E aí eu fiquei pensando sobre essa ministração da apóstola, que é poderoso por demais o que vai acontecer com os nossos 12 jejuns, não é? Com os nossos 12 momentos de estarmos aqui compartilhando, e quanto que eu creio que o Espírito Santo, ele vai estar derramando em nós o teu Espírito, depois que nós já estivermos preparados e prontos para receber essa porção dobrada aí do Senhor. E eu fiquei pensando assim, quantas coisas acontecerão através de nós, quantas coisas nós poderemos fazer como filhos de Deus, porque tudo aquilo que Deus beneficia para você, Deus não tem intenção só com você, a última Coca-Cola do deserto. Deus tem intenção com o macro, porque vai ser através da sua vida que outras vidas serão alcançadas debaixo de uma proposta de Deus e de uma vontade de Deus. E aí eu tive uma revelação ontem, e quando foi hoje, eu recebi um outro recadinho do céu, que agora eu estou recebendo. Deus falou na segunda-feira que era para apurar o ouvido, que ele ia estar falando. E aí eu estou ouvindo. Novamente o pastor Laércio me mandou uma mensagem, me falando, e tinha tudo a ver com aquilo que eu estava lendo, com a revelação que eu estava tendo do Senhor, e de que eu sou uma rispa nesse tempo. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em 2 Samuel. Segundo Samuel 21, do 1 ao versículo 14. Houve, em dias de Davi, uma fome de 3 anos consecutivos. Muito parecido, né, gente? Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: há culpa de sangue entre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os Gebionitas. Então chamou o rei os Gebionitas e lhes falou: os Gebionitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhe tinham jurado poupá-los. Porém, Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos Gebionitas, ele chamou os Gebionitas e perguntou: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoes a herança do Senhor? Então os Gebionitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filhos de Saul. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armone e Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita, e os entregou nas mãos dos Gebionitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram 7 juntamente. Foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e estendeu para si sobre uma penha, dentre o princípio da ceifa, até que sobre eles caiu água do céu. Li errado. Tomou um pano de saco e o estendeu sobre uma penha, desde o princípio da ceifa, até que sobre eles caiu água do céu.
e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi que fizera Rispa, filha de Aiá, e concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que feriram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. Ou seja, o povo estava passando um sufoco, uma grande fome, uma grande seca no tempo do reinado de Davi, não por causa do pecado de Davi, mas por causa de uma quebra de aliança de Saul, que o Senhor tinha feito uma aliança entre que os gibeonitas, eles não seriam mortos. Porque quando aconteceu do povo entrar em Canaã, os gibeonitas, eles já faziam parte daquela terra. Só que o que acontece? Eles fingiram que eles faziam parte de um lugar muito distante, e ali eles foram atrás de Josué, para falar sobre as terras, aquela coisa toda. E Josué prometeu e fez uma aliança diante de Deus, que eles não seriam mortos, mas que eles habitariam aquela terra. Ou seja, por mais que eles tivessem mentido, Josué fez uma aliança, e essa aliança com Deus, diante de Deus, não poderia ser quebrada. Por isso que a gente tem que pensar bem quando a gente casa. Eu não pode descasar, porque essa aliança não é diante dos homens, é diante de Deus. Tudo aquilo que você faz aliança diante de Deus, querido, você pode quebrar, mas trará consequências lá adiante. E o que foi que aconteceu? Os gibeonitas, eles não eram filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. Filhos de Israel, eles tinham jurado poupá-los, porém Saul foi lá e fez o que com eles? E matou o povo deles. Aí eles ficaram chateados. E aí, no tempo de Davi, Davi começou a perceber que tudo aquilo que estava acontecendo não era momentâneo, eram coisas passadas e que precisavam ser quebradas. Mas ser quebradas como? Manda chamar os gibeonitas e pergunta a história aos gibeonitas. Aí os gibeonitas falam assim: nós queremos um sacrifício de sangue. Nós queremos 7 pessoas dessa família aí de Saul, porque nós ofereceremos sacrifícios ao Deus. Aí Davi concedeu, só que como Davi tinha uma promessa com Jonatas, poupou-se o filho de Jonatas, uma vez que Saul tinha matado, que o povo tinha matado Jonatas. Ou seja, por causa dessa quebra, aí Davi poupou o Febimosete, não é isso? Febimosete, isso. Mefibosete, isso. Davi poupou, mas os seus filhos... Me perdi, gente. Eu fiquei na questão do nome. Mas era outra coisa. Sim, aí o que acontece? Davi permitiu, falou para os gibeonitas que sim, que ele entregaria os 7 homens. Então, os 7 homens foram mortos pelos gibeonitas. Quem foram esses homens? Esses homens foram da linhagem de Saul. Por quê? Porque o pecado vinha da linhagem de Saul. Depois que tudo isso aconteceu, quando eles estavam lá, já mortos os 7, começou a cair água do céu. Não era por causa da seca, não chovia, não tinha mais nada. E Davi ofereceu esse sacrifício
crendo que eles estavam ali quebrando uma maldição que tinha acontecido anteriormente. E aí, quando eles estavam lá mortos, enforcados, acontece o quê? A chuva diante do povo. Só que aí foi uma chuvinha. E aí Davi foi deixando que essa chuva, ela fosse crescendo e a terra de verdade fosse sendo absorvida essa água. Mas aí Rispa, a mãe de Armoni e Mefibosete, que não é o outro, ela ficou zelando pela vida dos seus 2 filhos mortos e dos 5 que estavam ali. Porque o que aconteceu? Eles foram mortos e foram esquecidos lá. O que acontece? Quando alguém é enforcado, que eles morrem, no dia seguinte eles vão lá retirar os corpos. Que não foi o que aconteceu. Os corpos ficaram lá, ao vento, à poeira, a tudo, poderia ser os animais, poderia ser a chuva que podia estar apodrecendo a carne deles. E o que é que Rispa fez? Ela se separou, se vestiu de panos de saco e foi para lá tomar conta dos seus filhos. E muito interessante e que ela ficou ali continuamente, tomou um pano de saco e estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa, até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo. Então, eu quero fazer um paralelo assim, ao que Deus está falando conosco, que é um tempo que Deus está guardando aquilo que está sendo gerado. E que vai nascer. E que dará frutos. Viu, Monique? E que dará frutos. E que Deus precisa levantar nesse tempo muitas rispas. Para quê? Nesse tempo de jejum, Deus quer despertar muitas rispas. Alain pode ser uma rispa da vida porque ele é homem? O que Deus está dizendo? Que quer levantar pessoas no meio do povo que tomem conta daquilo que é voz de Deus, tomem conta daquilo que é propósito de Deus. O que ela determinou? Que eles teriam, sim, um sepultamento digno. Por quê? Porque eles eram judeus, eles tinham direito. Eles tinham direito a ter o sepultamento como todas as pessoas tinham. Então, era necessário que eles pudessem ter. Então, quando fala aqui que ela guardou das aves do céu de dia, nem dos animais do campo de noite, o que ela está dizendo? Que não importa o que nós venhamos a viver e passar, é necessário que a gente esteja prontos em jejum, em constante intercessão, para que nenhum inimigo tome aquilo que Deus prometeu. O que eu quero dizer com isso? Que você pode querer desistir do jejum. Que você pode querer fraquejar no jejum. E Deus está dizendo que vão vir aves do céu. E vão vir animais do campo querendo roubar e distrair você. Porque Ele quer te levantar como uma mãe incessante que não para de orar. E que também não vê qual é a condição que o seu filho morreu. Porque os filhos de Rispa, eles tinham uma certa culpinha no cartório. Mas ela não estava ali para ver a condição do filho. Ela estava ali para se cumprir um propósito de Deus. E Deus está nos chamando nesse tempo, não para a gente olhar as circunstâncias, mas para que em oração e panos de saco, ou seja, em oração e arrependimento, a gente nos guarde a nossa casa e tudo que está por vir daqueles que estão próximos a nós. Porque esse jejum, queridos, não é para você abençoar a sua casa. A sua casa tem uma promessa que será abençoada sim. Nós lemos do que diz o profeta Joel, que os nossos campos serão verdes sim, que os nossos celeiros encharão sim, que a nossa unção será renovada sim. Só que Deus está querendo mais, Sil. Deus quer mais do que isso.
Deus quer que tudo isso que você esteja recebendo seja derramado e estendido a todos ao seu redor. Por quê? Porque Rispa, ela ficou tomando conta dos filhos. E sabe quem foi que teve o velório prometido e realizado? O 7. Ela não estava ali somente por causa dos 5. Ela estava ali muito mais por causa dos 2. Mas quando Davi percebe o posicionamento firme daquela mulher, toda a bênção é concedida para todos os 7. E depois que isso acontece, e que eles têm um enterro digno, ou seja, que mesmo a gente não entendendo determinadas coisas, a gente precisa honrar a nossa história. A gente precisa honrar aqueles que estavam antes de nós, mesmo que eles estivessem em pecados. Isso falou muito forte no meu coração. Você sabe da minha história. E é necessário honrar. É necessário honrar. Por quê? Porque depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. Gente, eu quero te dizer que Deus, Ele está em ebulição, querendo tornar a nossa terra por demais frutífera. Vocês estão vendo, Ele está falando. Ele está falando. E sem profecia o meu povo se corrompe. Ele está falando. Nunca se teve tanta palavra aqui dentro. Nunca se teve tanta palavra no meio de nós. E cada vez mais Deus vai derramar palavra. Deus vai derramar profecia. Deus vai cumprir aquilo que Ele fala. Nós veremos diante dos nossos olhos todo o cumprimento de promessa que Deus tem falado. Todo o cumprimento de promessa vai se cumprir diante dos nossos olhos. Mas Ele está dizendo, depois que as coisas necessárias precisam ser feitas, que sejam feitas. Então, não é de qualquer jeito, é diante da vontade de Deus. Não é olhando as circunstâncias, é perseverando, é fechando os olhos, é rasgando o coração, é humilhando-se diante de Deus. Gente, eu fico imaginando essa Rispa. Sabe quanto tempo ela ficou lá aguardando? Nós já teríamos desistido há muito tempo. 6 meses. E o mau cheiro. E vendo, diante dos olhos, seus filhos sendo decomposto, caindo a orelha, apodrecendo, o nariz caindo, ficando os ossos. E ela ali, firme. Por quê? Porque havia uma promessa de Deus. Você ficaria? Porque o nosso jejum é até o final do ano. É até dezembro. Você vai começar o primeiro semana que vem. Você está no ponto de largada. Você nem no meio está. E Deus está dizendo, abra os ouvidos e ouça. É até o final. É depois de. É depois de. Então é depois de dezembro. Mas ainda assim, Deus vai sempre nos abençoando. Deus vai sempre cumprindo a promessa dele. Por quê? Porque antes de Deus ser favorável para com toda a terra, já estava chovendo. Mas não era a chuva seródia e a chuva temporã. Era só uma chuvinha. Aí me lembrei da chuva, do sonho. Vem aqui, vocês estão com medo dessa chuva? Essa chuva, ela não molha. Não tenham medo. Não tenham medo de Deus. Deus fará grandes coisas. Mas é necessário que vocês guardem. São vocês que vão guardar o propósito de Deus para que se cumpra. Há uma vontade de Deus para tudo que Ele está fazendo.
Porque Ele ainda não vai fazer, queridos. Ele já fez, já está pronto. Os nossos olhos que ainda não contemplaram. Então, vamos marchar. Vamos rasgar o nosso coração. Vamos nos converter ao Senhor. Vamos ser como essa mãe, que ela não olhou a condição do filho. Ela sabia o destino que os filhos precisavam cumprir. Não olhem para o natural. Enxerguem o sobrenatural e avancem. Deus tem um propósito para mim e para você. Nunca se falou tanto de propósito. Mas Deus está falando nessa manhã que Ele não quer que você entenda o propósito de uma frase bonita. Ou uma revelação de crente. Mas que você acredite que Deus fez cada pessoa por causa de um propósito. Então, você é um propósito. Você é o que é por causa de um propósito. E você viverá o que você tiver que viver por causa do propósito. E você vai suportar o que você tiver que suportar por causa do propósito. Por causa de Deus. Então, seja firme e constante. Sejamos rispa nesse tempo. Guardemos a nossa casa, a nossa vida, porque se eu fizer isso, todos aqueles que estiverem ao redor serão beneficiados pelo Senhor. Então, a nossa igreja, ela abençoará muitas outras igrejas. A sua casa abençoará muitas outras casas. O seu casamento abençoará muitos outros casamentos. Os teus filhos abençoarão muitos outros filhos. Porque Deus trabalha nessa matemática, queridos. Deus não trabalha para lhe dar mansão. Não. Deus trabalha com multiplicação de pessoas, de propósito, daquilo que Ele criou e estabeleceu nessa terra. Não é carro importado. Você pode ter um carro importado? Por que não? Mas Deus não está sonhando com um carro importado para você. Quer dizer, eu também não sei, né? Que eu não sonhei com janelas francesas, Deus me deu. Aí depende do coração. Depende do coração. Depende do quanto você se rasga. Depende do quanto você se converte. Depende do quanto você vigia. Depende do quanto você intercede. Depende do quanto você não se coloca para ficar ali o tempo todo olhando as circunstâncias. Mas do quanto de Deus você tem se relacionado. Amém? Deus é tardio em irar-se, queridos. Mas Ele se ira. Ele é benigno com a nossa vida. Então, tudo aquilo que Deus está falando com vocês, porque eu sei que Deus está falando com muitos de nós aqui, eu quero te dizer, não tenham medo de Deus. Tudo que Deus faz é muito bom. Não duvidem do que Deus faz na nossa vida. Não tenham medo de Deus. Não tenha medo de Deus. Não tenha receio de Deus. Posicione-se em Deus e você verá. E todos saberão que há Deus sobre você. Não tenha medo. Não tenha medo de emprestar o teu dom. Não tenha medo de fazer frutificar o que você sabe. Não tenha medo de gastar tempo com Deus e com tudo aquilo que é importante para Deus. Persevera. Que os nossos celeiros serão transbordantes e o nosso óleo derramará. Transbordará. E nós veremos coxo levantando,
cego vendo, surdos escutando, casamentos refeitos, filhos voltando para casa, pessoas sendo curadas, uma igreja totalmente restaurada. Seremos um povo restaurado, onde Deus, o nosso Deus, Ele será favorável com a nossa terra. Amém? Você crê nisso? Então, todo esse favor de Deus é a resposta de Deus para a convocação. Então, você que atender a convocação de Deus, você viverá o favor de Deus para com toda a terra. Então, se Deus está lhe chamando, lhe convocando, volto a dizer, não tenha medo de Deus. Você não vai ter dor de cabeça, você não vai ter hipoglicemia, você não vai morrer a carne. E carne não sente dor de cabeça, carne não sente nada, carne não sei o quê. Amém? Defunto não sente nada, gente. Você acha que os filhos de Rispa estavam sentindo alguma coisa? Quem sentiu? Foi ela. Quem sentiu foi ela. Amém? Então, que a graça de Deus, ela cada vez mais superabunde sobre mim e você. Que nós venhamos a atender a convocação de Deus. Que nós venhamos a entender que nenhum gigante vai nos impedir de atender a convocação de Deus. Ah, mas eu estou tomando antibiótico. E daí? Gente, eu amamentei Sofia. Eu fazia jejum de 3 dias amamentando Sofia. Amamentando, de 3 em 3 horas. Ela não comia outra coisa, que ela tinha 3 meses. E eu fiz 3 dias de jejum. Eu não morri, né? Estou aqui falando com vocês. Isso não é uma sessão espírita. Isso é um culto ao Senhor. Está tomando antibiótico. E? Ah, eu tenho problema. E? É depois de. O que você vai receber de Deus e o que você vai viver com Deus é depois de. Depois de rasgar as suas vestes, depois de se humilhar, depois de não sei o quê, não sei o quê. É depois de. O problema é que a gente não quer o depois de. A gente quer o antes de. A gente só quer a benção. Mas a gente não quer viver os processos. E os processos são necessários. Ah, eu vou ter fome. Pode ter. E? Toma água, enche a barriga de água. Ah, eu vou ficar enjoada. Fica. E? Gente, sabe por que Joel avisou que o povo que era necessário fazer isso? Porque Deus está falando. É guerra. É guerra. Nós estamos levantando guerra. Ninguém faz guerra de boa. Há sofrimento, há esforço, há sair do lugar de conforto. É guerra. Vocês estão sendo convocados para uma assembleia solene, mas não é para vir de roupa de gala, não. É para vir de panos de saco. Não é para vir de salto alto, não. Se puder, venha descalça. Porque é guerra. E antes de sair de casa, você vai vestir as armaduras de Deus. A santa convocação, essa assembleia, é para você vir com a armadura de Deus. Não é para você vir passear na igreja. É para você vir para uma convocação solene do Todo-Poderoso. Então, você não pode aparecer diante dele de qualquer jeito. Guarde as suas emoções. Guarde o seu caminhar. Esteja firme na sua circunstância. Se tiver que chorar, chore. Imagine que Rispa chorou
doeu, machucou. Ela vê tudo aquilo, mas no final, depois de, chave é virada. E aquilo que Deus promete, Ele vai cumprir. E sabe quem vai usufruir do que Deus cumprir? Sua casa. Teus filhos. Ah, mas eu não tenho filho ainda. Mas Deus está gerando, não está? Deus está gerando filhos espirituais. Porque Deus está gerando filhos espirituais nessa casa, gente. Vocês estão ligados nisso? E Deus levantou vocês para esse tempo. Amém? Vamos ficar de pé para a gente pensar que está acabando, como diz o apóstolo. Gente, esse negócio de rispa mexeu tanto comigo, porque foi uma sequência de palavras que a gente foi recebendo sobre gerar, sobre força, sobre poder, sobre filhos espirituais, sobre jejum, não é? Sobre prevalecer diante da vontade de Deus, sobre santidade. Gente, tem sido uma sucessão assim, de palavras. E isso me emocionou bastante, porque eu quero ler para vocês. Bem rapidinho, por causa do nosso tempo. Aqui. Ele me mandou outros textos, né? Mas ele começa dizendo assim: então Rispa protegeu os corpos de seus filhos de dia e de noite, até que eles pudessem ser sepultados. Rispa foi uma protetora incansável dos corpos de seus filhos desde o início da colheita até o começo das chuvas de outono no hemisfério norte, então na chuva temporã. Um período de quase 6 meses. É provável que Davi tenha deixado os corpos expostos durante todo esse tempo, esperando alguma evidência de que o crime contra os gibeonitas havia sido reparado e que a bênção do Senhor estava novamente sobre Israel. O rei Davi ficou sabendo da dedicação de Rispa em proteger os corpos de seus filhos. Nesse ponto, o texto bíblico dá a entender que Davi mandou recolher os restos mortais daqueles homens e, tal como os ossos de Saul e de Jonas, foram recuperados dos moradores de Jabes-Gileade, os ossos daqueles homens foram sepultados de forma digna no túmulo da família de Saul. É interessante notar que até aquele momento a Bíblia diz que o Senhor não tinha mudado sua atitude com relação à terra de Israel, ou seja, a fome ainda persistia. Mas depois de os corpos serem sepultados, o escritor bíblico registra que Deus se tornou favorável para com a terra. Isso significa que a crise havia chegado ao fim. Li essa história e só me vinha você na mente. Deus te levantou como uma rispa. Meu Deus, aí ele bota um monte de carinha chorando. Deus te levantou para ser intercessora e protetora. Aí eu já me desmanchei, né? A concubina do rei. O que era uma concubina? Porque Rispa era uma concubina de Saul. Não era uma prostituta, como alguns podem pensar. Era uma mulher escolhida de entre as servas ou empregadas de uma família para habitar o palácio e poder gerar filhos. Se tivesse a sorte de gerar filhos do sexo masculino, as concubinas recebiam o direito de esposas legítimas, escolhidas pelo rei para gerar. Seu nome significa brasa viva. Aí ele botou, forte abraço, por isso volta e meia tu sente dores de parto. Amamos a sua vida, Deus te abençoe abundantemente e te conceda muitos filhos espirituais. Eu falei, amém. Gente, esse monte de palavra que Deus tem dado, tem mexido profundamente meu coração. E eu quero terminar com um texto. Que é uma história, tá? Não é um fato verídico.
Conta-se que era costume no Japão antigo, quando os pais atingissem uma idade improdutiva, os filhos deveriam levá-los a uma grande floresta e abandoná-los. Certa vez, um filho teve incumbência de levar sua mãe a uma floresta e a deixar lá para morrer. Em meio a galhos espinhosos e uma floresta densa, ele ia à frente de sua mãe, que com dificuldade o seguiam a passos lentos devido ao peso da sua idade. Depois de caminhar várias horas, ele olhou para trás e observou que a sua mãe estava quebrando pequenos galhos que marcavam o caminho de volta. Ele parou de caminhar e repreendeu a sua mãe de forma dura e sem nenhuma demonstração de afeto. Mãe, você está quebrando os galhos para marcar o caminho e poder voltar? A senhora não sabe que tenho que cumprir a tradição de nosso povo, e se não fizer, serei severamente castigado? A velha senhora, que não enxergava bem e caminhava lentamente devido à sua idade, respondeu de forma doce e calma: meu filho, estou quebrando os galhos para marcar o caminho de volta, que você não se perca ao retornar. Sensibilizado pela atitude da mãe, ele a trouxe de volta e disse que sofreria qualquer castigo, mas que jamais poderia deixar a sua mãe na floresta para morrer. A história ganhou popularidade e chegou ao imperador, que baniu para sempre esse costume. Pense nisso, que Deus nos abençoe. Eu achei muito interessante, porque assim, havia um costume, e um costume que havia uma pena severa para aquele que não cumprisse o costume. E ele, por amor, ele abriu mão do costume, e essa atitude do filho em não dispensar a mãe e deixá-la na floresta para morrer, foi tão impactante que o próprio imperador, ele aboliu esse costume. E foi uma lei que foi abolida de toda a nação. Então, assim, não tenham medo de vocês serem pessoas que irão dar o primeiro passo para alguma coisa na vida de vocês, na casa de vocês, na cidade de vocês. Não tenham medo daquilo que Deus está falando. Eu sei que Deus está falando. Canta, Manaís, eu sei que Deus está falando com vocês. Não tenham medo de dar o primeiro passo por causa de um costume. Porque o próprio Deus que te levantar para você ser desbravador, pessoas que estão voltadas a cumprir a vontade de Deus, haja o que houver, Deus vai banir o inimigo. Ele falou lá em Joel. Ele vai banir todo o inimigo da nossa vida. Mas você precisa ser forte e corajoso. Se rasgue diante do Senhor. Ouça a santa convocação de Deus e parta em direção a essa guerra. Por quê? Porque nós não haveremos de deixar pessoas morrerem. Nós não haveremos de deixar casamentos se desfazerem. Nós não haveremos de deixar jovens se perderem. Nós não haveremos de deixar a nossa família se despedaçar por inteiro. Nós não haveremos. Por quê? Porque nós somos um povo que ouve a voz de Deus e que se move em direção à voz de Deus e que quebra e despedaça todo o jugo, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que vem do mal. Nós somos um povo chamado. Nós somos esse povo chamado. Nós estamos em guerra. Mas encha teu coração de amor para viver tudo isso. Apesar de ser com esforço, eu posso garantir que será muito bom. Será um tempo onde nós nos revestiremos de tanto amor que nós nunca viveremos o que vamos viver nesse ano. Amém? Eu quero orar por vocês. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua convocação, Senhor. Eu louvo a Deus, porque nós somos um povo que ouve a tua voz e que obedece o teu comando. Muito antes da sua convocação, Deus, muitos soldados já estavam aqui a postos.
Eu louvo a Deus por essa igreja, Deus. Eu louvo a Deus por cada irmão que se dispõe, Senhor Jesus, a não recuar, a se colocar como pessoas protetoras, a se colocarem como irmãos verdadeiros numa grande família, e que zela pela família de Deus, e que cuida da família de Deus, e que tem interesse em aumentar a família de Deus, e que tem zelo com aquilo que é de Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, porque essa é a tua casa, esse é o povo que o Senhor escolheu para esse tempo. É esse povo guerreiro, Deus, que cada vez mais nós venhamos a nos revestir da tua armadura, Senhor. Da tua armadura para que venhamos suportar a guerra. A nossa casa será plenamente revestida, porque o próprio Senhor nos garante, Joel, que é o Senhor que nos guarda e distrai todos os nossos inimigos. Nós somos um povo que já venceu. Nós somos um povo que reconhece a cruz. Nós somos um povo que bebe continuamente o teu sangue, Deus, e que se renova diante da tua presença. Em nome de Jesus, que a cada mês sejamos cada vez mais fortalecidos, que a cada jejum nós sejamos mais fortes. Em nome de Jesus, que a cada jejum um inimigo é vencido, que a cada jejum uma guerra é vencida. Em nome de Jesus, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Amém. Que a graça de Deus, o amor e toda a tua paz seja derramada sobre você e toda a tua casa. Em nome de Jesus. Amém. Vamos todos em paz.